Olá, eu sou Luiziana Quinino, sou fisioterapeuta e pesquisadora do Instituto Ageu Magalhães da Fiocruz. E nosso assunto hoje vai ser falar sobre o método epidemiológico. O que seria esse método epidemiológico? Por que é necessário a gente saber o método epidemiológico? Ou melhor, em que eu posso aplicar o método epidemiológico? Vamos lá. Vamos começar definindo qual é a principal atividade do epidemiologista e da epidemiologia, que seria o quê? Buscar respostas para questões relacionadas com os agravos à saúde. A epidemiologia, a gente já sabe que ela se ocupa de ver a distribuição dos agravos na sociedade, não é isso? Nas populações. Essa atividade deve ser norteada por uma série de etapas que ajudem o epidemiologista na tomada de decisão. Essas etapas vêm a conformar o método epidemiológico, ok? No frigir dos ovos, o que é que acontece? Nós temos esse binômio aí de decisão para ação. O epidemiologista, tanto como pesquisador quanto como trabalhador dos serviços de saúde, ele precisa tomar uma decisão para poder agir. E essa decisão, ela é norteada pelo método epidemiológico, ok? E isso aí, ele forma a vigilância epidemiológica, beleza? Vamos lá. Aqui nós temos 3 fases que estão interligadas. Veja que não tem uma seta ligando uma para outra. Elas estão, não existe seta, elas estão interligadas. Que seria as fases pelas quais a dúvida epidemiológica ela passa em nossa mente, beleza? A gente sempre parte de uma formulação de uma questão, de uma dúvida. Eu tenho uma dúvida, eu quero saber como é que é a distribuição da hanseníase. É diferente nos distritos do Recife, por exemplo? O coronavírus, ele está atingindo mais o quê? O sul, o sudeste, o nordeste? Então, eu tenho essa dúvida, eu parto dessa dúvida e formulo essa questão de pesquisa, beleza? Uma vez que eu formulo essa questão de pesquisa, eu preciso delimitar o meu problema, porque às vezes eu quero saber uma coisa que está muito abrangente, está muito ampla. Eu quero saber como está o coronavírus no Brasil. Isso é bem amplo. Então, eu quero saber a distribuição espacial do coronavírus no Brasil. Eu já afunilei um pouquinho. Então, isso seria mais ou menos o que a gente pode chamar de delimitação do problema. E depois eu preciso verificar essa questão, certo? Eu formulo a questão de pesquisa, ela é um problema, eu delimito esse problema e depois eu verifico essa questão, certo? Isso aí é o que são as bases do método epidemiológico, ok? Quais são as fases de um estudo epidemiológico? Primeiro, eu preciso delimitar meu tema. E esse tema, como é que eu delimito? Veja só, eu quero saber como está o coronavírus, a distribuição espacial do coronavírus no Brasil. Mas eu não posso sair por aí fazendo o que eu acho que eu quero fazer. Porque vai que tem alguém que já fez o que você quer fazer, certo? Então, você tem que fazer uma coisa diferente. Isso aí é de forma bem simplória, eu explicando como é que eu delimito o meu tema. Então, antes de eu começar e adentrar um estudo, eu preciso primeiro fazer uma revisão sobre o assunto, beleza? O que é uma revisão? É uma procura sistemática do que já se conhece sobre o assunto. É uma revisão de literatura, uma análise documental, busca de dados em sistemas de informação. E somente, aí é aquilo que eu falei, somente faz sentido pesquisar um tema quando essas informações já não existem. E aí é onde eu sugiro uma revisão sistemática de literatura, principalmente quando eu sou uma epidemiologista pesquisadora. Mas isso também se aplica aos serviços, ok? Então, uma revisão sistemática de literatura, ela é importante em qualquer situação. Mas eu também posso utilizar análise documental e posso fazer busca de dados em sistemas de informação, ok? Quais são as fases de um estudo de revisão? Eu tenho que traçar meus objetivos, dizer as fontes de dados, a gente já estudou isso, né?
selecionar os estudos, fazer uma síntese dos dados, que é a resposta à pergunta de pesquisa, e tirar minhas conclusões, ok? Depois, ou ainda, eu leio sobre o assunto, faço uma revisão de literatura, faço pesquisa em sistemas de informação, etc. Mas eu preciso escrever e ver, delimitar esse problema mais ainda, delimitar ele de maneira escrita ou de uma maneira sistemática para que eu possa saber o que é que exatamente eu vou fazer. Aí veja só, como é que eu começo a delimitar esse tema? Primeiro eu falo sobre os conhecimentos do contexto geral. O coronavírus surgiu na China em 2019, na comunidade de, esqueci o nome, Wuhan, na China, e ele adentrou, se espalhou rapidamente por causa da globalização, etc, etc. Veja, eu estou falando de uma maneira geral, certo? Aí eu vou afunilando, por isso eu coloquei essa figura do funil aí. No Brasil, o coronavírus entrou pela cidade de São Paulo na data tal e fez isso, e as pessoas que adoeceram moravam mais em tal lugar, em detrimento de outro lugar. Aí, digamos que eu quero falar de Pernambuco. Em Pernambuco, o primeiro caso foi em 12 de março, foi uma pessoa que morava em tal lugar, ela era de uma classe fulana de tal, mas o que aconteceu? A doença se espalhou. Veja que eu estou reduzindo, ok? Aí eu digo, olha, até aí eu sei. Eu sei por onde entrou, sei como entrou, sei o que foi feito. E o que é que não se sabe? Então vamos lá. A doença entrou por Recife, que é a capital do estado, depois foi para Jaboatão, depois foi para Olinda, ao mesmo tempo tinha casa em Petrolina. Isso eu estou dizendo porque eu venho estudando isso, já fiz minha revisão de literatura, ok? Entrou em Petrolina, teve Caruaru, etc. E depois a doença se espalhou. Mas como ela se espalhou? Será que alguém já mostrou isso? Será que alguém mostrou como se deu essa transmissão? Será que alguém já mostrou como saíram de casos alóctones para casos autóctones? O que é alóctone? É aquele que vem de fora. Autóctone é quando a transmissão está estabelecida dentro da comunidade, ok? Aí eu justifico. Então, dado que não existe estudos mostrando isso aí que eu falei em cima, nas lacunas do conhecimento, esse estudo se justifica porque vai trazer ganhos para o serviço de saúde, etc. E a gente vai ficar sabendo o que não se sabia. E aí, a minha pergunta de pesquisa é formulada assim. Eu quero saber como se deu a expansão do Covid em Pernambuco. Ou, a gente pode afunilar mais ainda, a interiorização. Beleza? Essa sua pergunta, ela tem que levantar interesse, tem que ter relevância, tem que ser factível, tem que ser inovadora e ética. Deu para entender? Vamos lá. Aí é o seguinte, eu formulo a minha questão de pesquisa a partir do que eu problematizei. Beleza? A problematização é toda aquela parte que a gente mostrou lá antes. Então, eu formulo minha pergunta de pesquisa. E aí, dentro da epidemiologia, eu tenho duas formas de responder essa pergunta, certo? Eu posso responder essa pergunta de maneira descritiva ou eu posso respondê-la de maneira analítica. Vamos entender o que é isso aqui agora, beleza? Então, a questão descritiva, ela me mostra quem adoeceu, onde e quando. Essa tríade epidemiológica